Meu irmão, minha irmã, se você está lendo esta mensagem neste exato momento, saiba que não é coincidência. É o próprio Deus direcionando seus olhos para esta palavra que vai transformar sua vida e proteger sua família de toda inveja, olho gordo e maldade que tem vindo contra você através daqueles que deveriam ser seus vizinhos de paz, mas que se tornaram instrumentos de perturbação e inveja contra as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre sua casa. E eu quero que você entenda algo profundo que o Espírito Santo está revelando agora. A inveja do seu vizinho não é apenas um sentimento humano, é uma porta aberta para que o inimigo opere contra você, contra sua família, contra sua prosperidade, contra sua paz, e por isso você precisa aprender a se proteger espiritualmente, porque quando alguém te inveja, quando alguém olha para suas conquistas, para sua felicidade, para as bênçãos de Deus em sua vida com olhos de cobiça e ressentimento, essa pessoa se torna um canal por onde o diabo tenta roubar, matar e destruir tudo aquilo que Deus tem te dado. Você sabe do que estou falando, não é mesmo? Você sente quando aquele vizinho te olha de forma estranha, quando ele faz comentários maldosos sobre sua vida, quando ele não consegue se alegrar com suas vitórias, quando ele sempre tem algo negativo para falar sobre você, quando ele sussurra coisas para outros vizinhos, quando ele fica observando sua casa, seus carros, sua família, como se estivesse medindo, comparando, desejando ter o que você tem. E essa inveja, filho de Deus, essa inveja é como um veneno que contamina o ambiente espiritual ao seu redor, criando uma atmosfera pesada, trazendo confusão, discórdia, problemas inexplicáveis que começam a surgir em sua vida sem você entender de onde vem, porque a Bíblia é clara quando diz em Provérbios 14:30 que o coração tranquilo é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. E quando alguém te inveja, essa podridão espiritual tenta se espalhar para a sua vida também. O Espírito Santo me mostrou algo profundo sobre você que está lendo agora. Você tem sentido uma atmosfera estranha em sua casa. Você tem percebido que as coisas que antes fluíam bem começaram a complicar. Você tem notado que sempre que aquele vizinho invejoso aparece ou fala com você, depois vêm os problemas, as discussões em casa aumentam, as contas ficam mais apertadas, os filhos ficam mais rebeldes, o casamento fica mais tenso, e você não conseguia entender a conexão, mas agora o Espírito está abrindo seus olhos espirituais para que você compreenda que existe uma guerra espiritual acontecendo ao seu redor. E você precisa aprender a lutar com as armas certas, porque nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, príncipes das trevas deste mundo, contra hostes espirituais da maldade que operam através de pessoas invejosas para tentar destruir o que Deus edificou em sua vida. Pare um instante e reflita. Quantas vezes você já sentiu que depois de conversar com determinadas pessoas, especialmente aquele vizinho que você sabe que te inveja, as coisas começaram a dar errado em sua casa? Quantas vezes você percebeu que quando você contava suas bênçãos, suas alegrias, seus planos para pessoas invejosas, logo depois vinha a tribulação, a complicação, o problema que parecia não ter explicação lógica? Isso não é paranoia, meu irmão, minha irmã. Isso é discernimento espiritual, porque a inveja abre portas para que o inimigo opere, e por isso Jesus nos ensinou a orar: livra-nos do mal, porque ele sabia que existem pessoas que se tornam instrumentos do maligno, mesmo sem perceber, através da inveja, da maldade, do olho gordo que lançam sobre nossas vidas. Mas eu tenho uma boa notícia para você hoje. O Deus que te abençoou
É o mesmo Deus que te protege, o Deus que te deu essas bênçãos que despertaram a inveja, é o mesmo Deus que tem poder para blindar espiritualmente sua vida, sua família, sua casa, seus negócios contra toda inveja, contra todo olho gordo, contra toda maldade que vem de vizinhos invejosos, porque está escrito no Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E quando você aprende a habitar nesse lugar secreto de oração, de intimidade com Deus, de proteção divina, nenhuma inveja, nenhuma maldade, nenhum olho gordo terá poder sobre sua vida, porque você estará coberto pelo sangue de Jesus, protegido pelos anjos do Senhor, blindado pela presença do Espírito Santo que faz morada em você. Você consegue sentir o Espírito Santo tocando seu coração agora. Você consegue perceber que esta mensagem não chegou até você por acaso, mas porque Deus quer te equipar, te ensinar, te dar as armas espirituais necessárias para você vencer essa batalha contra a inveja que tem vindo contra a sua vida? O Senhor me deu 5 orações poderosas, 5 decretos proféticos que, quando você orar com fé, com autoridade, no nome de Jesus, vão criar uma barreira de proteção ao redor que nenhuma inveja conseguirá atravessar. Nenhuma maldade conseguirá penetrar, nenhum olho gordo conseguirá te atingir. Porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. E quando você ora com fé verdadeira, quando você declara a palavra de Deus sobre sua vida, quando você invoca o nome de Jesus sobre sua casa, você ativa o poder sobrenatural de Deus que confunde os invejosos, que enverga os maldosos, que cega os olhos daqueles que querem te fazer mal. A primeira coisa que você precisa entender é que a inveja é um pecado que Deus abomina, porque ela revela um coração que não se contenta com as bênçãos que Deus lhe deu, mas que deseja ardentemente aquilo que Deus deu para outro. E quando alguém te inveja, essa pessoa está questionando a sabedoria de Deus, está contestando as decisões divinas, está se rebelando contra a soberania do Altíssimo que escolheu te abençoar. E por isso a inveja atrai maldição sobre a vida de quem inveja, mas também tenta contaminar a vida de quem é invejado, criando uma atmosfera espiritual tóxica que precisa ser quebrada através da oração, através da autoridade que Jesus nos deu, através do poder do Espírito Santo que opera quando invocamos o nome que está acima de todo nome. Não ignore esta revelação que estou compartilhando com você, porque o Espírito Santo me mostrou que muitos filhos de Deus estão sofrendo ataques espirituais vindos de vizinhos invejosos e não sabem como se defender, não sabem como quebrar essas maldições, não sabem como blindar espiritualmente suas vidas e por isso vivem numa montanha-russa emocional e espiritual. Ora vitoriosos, ora derrotados, ora abençoados, ora amaldiçoados, porque não aprenderam que existe uma guerra espiritual constante acontecendo ao nosso redor e que precisamos estar sempre vigilantes, sempre orando, sempre revestidos da armadura de Deus para resistir aos ataques do inimigo que vem através de pessoas invejosas. Lembra-se da história de Caim e Abel? A inveja foi o primeiro pecado que levou ao primeiro homicídio da história da humanidade, porque Caim não conseguiu suportar que Deus aceitasse a oferta de Abel e rejeitasse a sua. E essa inveja cresceu tanto em seu coração que o levou a matar seu próprio irmão. E isso nos mostra o poder destrutivo da inveja, como ela pode transformar uma pessoa em instrumento de morte, de destruição, de maldade. E por isso, quando você tem um vizinho invejoso, você não pode subestimar o perigo espiritual que isso representa. Você não pode achar que é apenas um sentimentozinho humano, sem importância. Porque a inveja é uma porta aberta para que o diabo opere com mais liberdade na vida da pessoa invejosa e tente atingir você através dela.
Quantas famílias já foram destruídas por causa da inveja de vizinhos? Quantos casamentos já se desfizeram porque a inveja criou discórdia e confusão? Quantos negócios já faliram porque a inveja atraiu maldição financeira? Quantas crianças já adoeceram porque a inveja contaminou o ambiente espiritual da casa? Você pode estar pensando que isso é exagero, mas eu te digo com a autoridade que Deus me deu. A inveja é uma das armas mais poderosas que o diabo usa para destruir vidas, famílias, ministérios, negócios, relacionamentos, porque ela opera de forma sutil, silenciosa, quase imperceptível. Mas seus efeitos são devastadores quando não são combatidos com oração e autoridade espiritual. Tire um momento só seu agora e pergunte ao Espírito Santo: Senhor, mostre-me se existe alguém ao meu redor que está me invejando, alguém que está sendo usado pelo inimigo para trazer confusão e problema para a minha vida. E Ele vai te revelar. Ele vai abrir seus olhos espirituais para que você identifique essas pessoas e saiba como orar por elas e como se proteger espiritualmente delas. Porque Deus não quer que você viva na ignorância espiritual. Ele quer que você seja sábio como serpente e manso como pomba. Que você tenha discernimento para identificar os ataques do inimigo e autoridade para resistir a eles. Eu vou te contar algo que aconteceu comigo há alguns anos atrás, quando eu ainda não entendia completamente sobre essa guerra espiritual envolvendo inveja de vizinhos. Eu tinha uma vizinha que sempre fazia comentários estranhos sobre minha vida, sempre perguntava sobre meus ganhos, sempre queria saber dos meus planos, e eu, na minha simplicidade, compartilhava tudo com ela. Até que comecei a perceber que toda vez que eu contava alguma bênção, alguma conquista, algum projeto novo, dentro de poucos dias aparecia algum problema grave em minha casa, meus filhos ficavam doentes, meu casamento entrava em crise, meus negócios complicavam, e foi só quando um servo de Deus me alertou sobre isso que eu entendi que aquela vizinha estava me invejando e essa inveja estava abrindo portas para que o inimigo trouxesse destruição para a minha vida. E quando eu comecei a orar especificamente contra isso, quando eu aprendi a me blindar espiritualmente, tudo mudou, a paz voltou para minha casa, a harmonia foi restaurada em meu casamento, meus filhos ficaram saudáveis, meus negócios prosperaram novamente. Isso é real, meu irmão, minha irmã. Isso não é fantasia nem superstição. Isso é guerra espiritual. E se você quer viver em vitória, se você quer proteger sua família, se você quer preservar suas bênçãos, você precisa aprender a orar contra a inveja. Você precisa saber como quebrar maldições. Você precisa conhecer as armas espirituais que Deus colocou à sua disposição para vencer essas batalhas, porque nossa luta é espiritual. E nossas armas também precisam ser espirituais, poderosas em Deus para a destruição das fortalezas que o inimigo tenta edificar ao nosso redor através de pessoas invejosas. Pare, respire, deixe o Espírito falar com seu coração agora. Você está sentindo que esta palavra está tocando exatamente na sua situação? Você está reconhecendo que realmente tem alguém ao seu redor que te inveja e que isso tem trazido consequências para a sua vida? O Espírito Santo quer te equipar hoje, quer te dar estratégias de oração, quer te ensinar como se proteger, como blindar sua casa, sua família, seus negócios contra toda inveja, contra todo olho gordo, contra toda maldade que vem de vizinhos invejosos. A primeira oração que vou te ensinar é uma oração de proteção baseada no Salmo 91. Que é como um escudo espiritual que você pode ativar todos os dias sobre sua vida e sobre sua família, criando uma cobertura angelical que impede que qualquer inveja, qualquer maldade, qualquer olho gordo tenha acesso à sua casa, aos seus filhos, ao seu casamento, aos seus negócios, porque quando você declara com fé as promessas deste salmo,
Você está invocando a proteção sobrenatural de Deus, que confunde os planos dos invejosos e frustra as intenções dos maldosos. Ore assim comigo agora, coloque a mão no coração e declare com fé: Pai Celestial, eu me coloco debaixo da sombra do Onipotente. Eu habito no esconderijo do Altíssimo, e por isso nenhuma inveja pode me tocar, nenhum olho gordo pode me atingir, nenhuma maldade pode prosperar contra mim, porque o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, e Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas eu confiarei. Sua verdade será o meu escudo e broquel. Não temerei o terror de noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que caminha na escuridão, nem a mortandade que destrói ao meio-dia. Cairão 1000 ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas a mim não chegará, porque fiz do Senhor o meu refúgio e do Altíssimo a minha habitação. Nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda, porque aos seus anjos dará ordem a meu respeito para me guardarem em todos os meus caminhos. Eles me sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em pedra alguma. Pisarei sobre o leão e sobre a áspide. Calcarei aos pés o filho do leão e a serpente. E porque pus o meu amor no Senhor, Ele me livrará. E porque conheço o seu nome, Ele me pará num alto refúgio. Invocarei e Ele me responderá. Na angústia estará comigo, livrar-me-á e me glorificará. Com longura de dias me fartará e me mostrará a sua salvação, em nome de Jesus. Amém. Você sentiu o poder dessa oração? Você conseguiu perceber como o Espírito Santo se move quando você declara com fé as promessas de Deus sobre sua vida? Essa é apenas a primeira das 5 orações poderosas que vou te ensinar hoje. E cada uma delas tem um propósito específico na guerra espiritual contra a inveja. Cada uma delas é como uma arma diferente no arsenal espiritual que Deus colocou à sua disposição para vencer todas as batalhas que o inimigo tenta trazer contra você através de vizinhos invejosos. A segunda oração é uma oração de quebra de maldições, porque muitas vezes a inveja não apenas traz problemas para a nossa vida, mas também lança maldições sobre nós, palavras maldosas que são pronunciadas contra nós, pensamentos negativos que são direcionados contra nossa família, desejos ruins que são cultivados no coração de pessoas invejosas, e tudo isso cria uma atmosfera espiritual tóxica que precisa ser quebrada através do poder do nome de Jesus, através da autoridade que Ele nos deu para pisar sobre serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. Diga comigo agora, em voz alta e com fé: em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu quebro toda maldição que foi lançada sobre minha vida através de inveja, toda palavra maldosa que foi pronunciada contra mim. Eu destruo todo pensamento negativo que foi direcionado contra minha família. Eu desfaço todo desejo ruim que foi cultivado no coração de pessoas invejosas. Eu declaro que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. E toda língua que se levantar contra mim em juízo, eu condenarei. Porque esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Eu sou mais que vencedor através daquele que me amou, e por isso toda maldição se torna bênção em minha vida. Toda inveja se torna favor, todo olho gordo se torna admiração, toda maldade se torna bondade, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, e o que o inimigo pensou para o mal, Deus o torna para o bem, em nome de Jesus. Amém. Sinta o poder libertador dessa oração fluindo por seu corpo, por sua alma, por seu espírito, quebrando toda a cadeia, toda a opressão, toda a maldição que tentava te prender, te limitar, te destruir através da inveja de vizinhos maldosos, porque o poder de Deus é infinitamente maior que qualquer poder das trevas.
E quando você ora com fé verdadeira, quando você invoca o nome de Jesus com autoridade, quando você declara a palavra de Deus com convicção, você ativa forças sobrenaturais que operam a seu favor, que lutam por você, que vencem todas as batalhas em seu lugar. A terceira oração é uma oração de blindagem espiritual, que cria uma parede de fogo ao redor de sua casa, de sua família, de seus negócios, uma proteção invisível, mas real, que impede que qualquer energia negativa, qualquer vibração ruim, qualquer influência demoníaca tenha acesso à sua vida através da inveja de pessoas maldosas, porque Deus é um muro de fogo ao redor daqueles que o temem, e sua glória está no meio deles. Coloque suas mãos estendidas e ore assim: Senhor Jesus, eu declaro que o sangue do Cordeiro de Deus está sobre minha casa, sobre minha família, sobre meus negócios, sobre tudo que me pertence, criando uma barreira espiritual que nenhuma inveja pode atravessar, nenhuma maldade pode penetrar, nenhum olho gordo pode ultrapassar. Eu invoco anjos guerreiros para montarem guarda ao redor de minha propriedade, para protegerem meus filhos, para guardarem meu casamento, para blindarem minha prosperidade contra todo ataque espiritual que vem através de vizinhos invejosos. Eu declaro que minha casa é território santo, consagrado ao Senhor, e por isso nenhuma força das trevas tem permissão para operar aqui. Nenhum demônio tem autoridade para entrar aqui. Nenhuma maldição tem poder para se estabelecer aqui, porque Cristo Jesus é o Senhor desta casa. O Espírito Santo é quem governa esta família, e os anjos do Senhor são quem protege este lar. Em nome de Jesus. Amém. Apenas pare agora e sinta a presença de Deus enchendo sua casa. Sinta os anjos do Senhor posicionando-se ao redor de sua propriedade. Sinta o poder do sangue de Jesus, criando uma proteção sobrenatural que frustra todos os planos dos invejosos e destrói todas as obras dos maldosos. Porque quando você aprende a orar com fé e autoridade, quando você declara as promessas de Deus sobre sua vida, quando você invoca o nome de Jesus sobre sua casa, você ativa o poder do céu que opera na terra. Você abre portas para que Deus manifeste seu poder de forma sobrenatural em sua situação. A quarta oração é uma oração de conversão dos inimigos, porque o coração de Deus não é apenas nos proteger dos invejosos, mas também transformar o coração dos invejosos, converter aqueles que nos odeiam, trazer salvação para aqueles que nos perseguem, porque Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. E às vezes Ele usa nossa oração intercessória para tocar o coração de pessoas que estão sendo usadas pelo inimigo contra nós. Ore assim por aqueles que te invejam. Pai Celestial, eu oro por aqueles vizinhos que me invejam, que falam mal de mim, que desejam o meu mal. Eu peço que o Senhor toque o coração deles, que abra os olhos espirituais deles, que quebre a cegueira espiritual, que os impede de enxergar o erro que estão cometendo. Eu perdoo cada um deles em nome de Jesus. Eu libero perdão para aqueles que me feriram com palavras maldosas, que me prejudicaram com pensamentos negativos, que tentaram me destruir com inveja e maldade, e eu peço que o Senhor derrame seu amor no coração deles, que transforme a inveja em admiração, que mude o ódio em amor, que converta a maldade em bondade, que eles possam conhecer Jesus como Salvador pessoal, que eles possam experimentar a paz que excede todo entendimento, que eles possam ser libertados de todo espírito de inveja, de competição, de comparação, e que se tornem instrumentos de bênção ao invés de instrumentos de maldição. Em nome de Jesus. Amém. Você consegue sentir o coração de Deus se movendo através dessa oração? Você pode perceber como o amor de Cristo flui através de você, quando você ora pelos seus inimigos, quando você intercede por aqueles que te perseguem, quando você abençoa aqueles que te amaldiçoam.
Essa é a natureza do reino de Deus. Essa é a forma como Jesus nos ensinou a viver. E quando você ora assim, com esse coração de perdão e amor, você quebra o poder que a inveja tinha sobre sua vida, você desarma os ataques espirituais, você neutraliza a maldade, porque o amor é mais poderoso que o ódio, o perdão é mais forte que a vingança, a bênção é mais eficaz que a maldição. A quinta e última oração é uma oração de vitória e prosperidade, que declara sobre sua vida não apenas proteção contra a inveja, mas também multiplicação das bênçãos, aumento da prosperidade, expansão das conquistas, porque Deus não quer apenas que você sobreviva aos ataques dos invejosos, Ele quer que você prospere ainda mais, que você seja tão abençoado que a própria prosperidade seja um testemunho do poder de Deus na sua vida e uma pregação silenciosa para aqueles que te invejavam. Diga comigo com toda a fé que você tem: Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu declaro que todas as tentativas de me prejudicar através da inveja se tornam um trampolim para a minha vitória. Todos os ataques espirituais contra a minha vida se transformam em oportunidades para o Senhor mostrar seu poder. Toda a inveja que foi direcionada contra mim se converte em combustível para a minha prosperidade. Porque o Senhor faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Eu decreto que este ano será o ano da minha maior prosperidade, da minha maior vitória, da minha maior conquista, que o Senhor abrirá portas que ninguém pode fechar, que Ele fará caminhos onde não há caminho, que Ele multiplicará minhas fontes de renda, que Ele expandirá meus negócios, que Ele aumentará minha influência, que Ele derramará sobre mim bênçãos que não haverá espaço suficiente para receber, e que todos aqueles que me invejavam verão a mão de Deus operando poderosamente em minha vida e glorificarão ao Senhor por causa do que Ele fez comigo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Acalme seu coração agora, respire devagar e sinta o Espírito Santo confirmando em seu interior que essas orações foram ouvidas no céu, que anjos foram despachados para executar essas ordens espirituais, que a mão de Deus começou a operar de forma sobrenatural em sua situação, porque quando você ora de acordo com a vontade de Deus, quando você declara promessas bíblicas sobre sua vida, quando você invoca o nome de Jesus com fé verdadeira, você move o coração do Pai, você ativa o poder do céu, você libera forças sobrenaturais que trabalham a seu favor, mesmo quando você não pode ver com os olhos físicos. Mas eu quero que você entenda algo muito importante. Essas orações não são fórmulas mágicas que você reza uma vez e pronto. Elas são armas espirituais que precisam ser usadas constantemente. Disciplinas espirituais que precisam fazer parte da sua rotina diária, porque a guerra espiritual não para. Os ataques do inimigo são constantes. Por isso, nossa vigilância também precisa ser constante. Nossa oração precisa ser constante. Nossa comunhão com Deus precisa ser constante para que possamos sempre estar protegidos, sempre estar blindados, sempre estar vitoriosos. Eu recomendo que você ore essas 5 orações todos os dias pela manhã, antes de sair de casa, criando uma cobertura espiritual sobre sua vida que durará o dia inteiro, e também à noite, antes de dormir, selando sua casa, sua família, seus negócios com a proteção de Deus, que operará enquanto você descansa, porque o Senhor não dorme nem tosquereja. Ele está sempre velando por aqueles que o temem, sempre guardando aqueles que confiam nele, sempre protegendo aqueles que se refugiam à sombra de suas asas. Além disso, eu quero te dar algumas orientações práticas muito importantes para sua proteção espiritual contra vizinhos invejosos. Primeiro, evite compartilhar suas bênçãos, suas conquistas, seus planos com pessoas que você sabe que te invejam, porque isso só
alimenta mais ainda a inveja e dá mais munição para o inimigo operar contra você. Segundo, quando você perceber que alguém está te fazendo perguntas indiscretas sobre sua vida financeira, sobre seus negócios, sobre seus projetos, seja sábio e não compartilhe informações desnecessárias, porque nem todas as pessoas têm boas intenções. Terceiro, sempre que você sentir uma atmosfera estranha depois de conversar com determinadas pessoas, vá imediatamente para o seu quarto de oração e quebre toda maldição, toda inveja, toda maldade que possa ter sido liberada contra você através daquela conversa. Quarto, ungir sua casa regularmente com óleo, orar pelos cômodos, consagrar cada ambiente ao Senhor, para que sua casa seja realmente um território santo, onde apenas a presença de Deus pode habitar. Quinto, ensinar sua família a orar, especialmente seus filhos, para que eles também saibam como se proteger espiritualmente, como resistir aos ataques do inimigo, como invocar o nome de Jesus em momentos de dificuldade. Sexto, jejuar regularmente, porque o jejum quebra fortalezas espirituais, destrói obras de feitiçaria, anula maldições e fortalece sua autoridade espiritual para vencer batalhas mais difíceis. Você está compreendendo a seriedade desta questão? Você está entendendo que não é brincadeira quando falamos sobre inveja de vizinhos, que isso pode realmente afetar sua vida de forma muito negativa se você não souber como se proteger espiritualmente? Mas a boa notícia é que agora você sabe, agora você tem as armas, agora você tem as orações, agora você tem a estratégia para vencer essa batalha e viver em vitória constante, protegido pelo poder de Deus, blindado pela presença do Espírito Santo, guardado pelos anjos do Senhor. Não passe por essa palavra como se fosse qualquer uma. Ela vem direto do coração de Deus para a sua vida. Ela é a resposta que você estava esperando para os problemas que têm surgido em sua casa. Ela é a chave que vai abrir as portas da vitória total. Sobre todos os ataques espirituais que têm vindo contra você através de pessoas invejosas, ela é o remédio celestial que vai curar sua vida, sua família, seus negócios de todos os efeitos negativos da inveja, da maldade, do olho gordo que tentaram te destruir. O Espírito Santo quer que você saiba que seus melhores dias estão começando agora, que este é o início de uma nova fase em sua vida, onde você não apenas sobreviverá aos ataques dos invejosos, mas prosperará ainda mais, onde você não apenas resistirá à maldade, mas triunfará sobre ela, onde você não apenas se protegerá da inveja, mas será tão abençoado que transformará a inveja dos outros em admiração, porque quando Deus te exalta, quando Ele te promove, quando Ele te prospera, até mesmo seus inimigos reconhecem que a mão do Senhor está com você. Silencie o coração agora, respire devagar e permita que o Espírito Santo ministre paz sobre sua alma, segurança sobre seus pensamentos, fé sobre suas emoções, porque tudo vai ficar bem. Tudo vai dar certo, tudo vai prosperar em sua vida, porque você agora conhece os segredos da vitória espiritual, você possui as armas da guerra espiritual, você tem a estratégia divina para vencer todos os ataques que vêm contra você através de vizinhos invejosos ou qualquer outra pessoa que tente te fazer mal. Lembre-se sempre desta verdade poderosa. Nenhuma arma forjada contra você prosperará, e toda língua que se levantar contra você em juízo será condenada, porque esta é a herança dos servos do Senhor, e sua justiça vem do próprio Deus, e por isso você não precisa ter medo de nada nem de ninguém, você não precisa se preocupar com inveja, com maldade, com olho gordo. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém.